Capítulo 316. A segunda onda 4. The Authors POV. Edifício Leviathan. Campo de treinamento privado. Lock. Clang. Clang. Uma espada e duas adagas se entrelaçaram, e faíscas voaram pelo ar. Logo depois, duas figuras apareceram a poucos metros de distância uma da outra. Sua respiração estava tranquila, indicando que a troca de golpes era apenas leve. Eram Kevin e Jim. Olhando para as adagas em suas mãos, Jim franziu a testa. Apontando sua adaga para Kevin, ele disse sombriamente: "O que você está fazendo?" Seu tom carregava indícios de raiva. "O que você quer dizer?" Kevin, distraído, abaixou sua espada. Fitando Kevin com desdém, Jim guardou suas adagas. "Se você não está interessado em treinar comigo de verdade, então não me chame novamente. Não desperdice meu tempo assim." Justamente antes de Kevin conseguir responder, Jim se virou e deixou o campo de treinamento. Observando as costas de Jim, Kevin soltou um suspiro. "Ah!" Embora quisesse refutar o que Jim havia dito, não conseguiu encontrar palavras para argumentar. Isso porque ele estava certo. Ele ainda não estava em sua plena sanidade. Desde a aparição do Livro Vermelho, ele não conseguia mais se concentrar em coisas básicas como treinar ou estudar. Não sabia por quê, mas a imagem do Livro Vermelho nunca saía de sua mente. Era como se uma maldição tivesse sido implantada em sua mente, fazendo pensar nisso o tempo todo. "O que você é?" Caminhando em direção ao lado do campo de treinamento, os olhos de Kevin pararam em um certo livro ao lado de um banco. Ao se aproximar, ele o pegou lentamente. Um dia atrás, depois de reunir coragem mais uma vez, para seu alívio, percebeu que agora podia tocar o livro sem passar por alguma experiência maluca como antes. Pelo que parecia ser algo único. Sentando-se no banco ao lado do livro, Kevin abriu o livro e leu o que estava escrito nele. A pressão opressiva pesava em cada canto do campo de batalha, e uma onda densa de sede de sangue começou a se espalhar no ar. Fitando a figura humanoide à distância, o rosto de ***** se tingiu de uma seriedade sem precedentes. "Parece que está na hora de eu me concentrar." O clímax da segunda onda estava prestes a começar. Segunda onda. Clímax. O que está acontecendo? E quem é você? Quanto mais Kevin lia o livro, mais perguntas surgiam. O livro era um completo mistério para ele. Quanto mais o tinha consigo, maior se tornava o mistério. Por exemplo, quem era a figura retratada no livro? Kevin tentou olhar as páginas anteriores para ver se conseguia ler algo, mas estavam trancadas. Não importava o quanto Kevin tentasse ler as páginas anteriores, elas não se moviam. Por causa de sua apreensão em relação ao livro, Kevin não experimentou muito com ele. Mas o que descobriu nos últimos dias foi visível apenas para ele. Ninguém mais podia vê-lo, o que aumentava ainda mais o mistério do livro. Passando o dedo pelas palavras escritas no livro, seu dedo parou no nome borrado na página. Por muitas vezes ele tentou descobrir quem era a pessoa, mas, no final, não conseguiu. A única coisa que sabia sobre a pessoa era que era um homem e que estava participando de uma guerra. Virando a página do livro, Kevin se deparou com uma página em branco. Apertando o livro com força, ele xingou silenciosamente. "Droga, se ao menos eu pudesse voltar a ler." Enquanto pudesse voltar a ler no livro, conseguiria descobrir a identidade da figura misteriosa retratada nele. Infelizmente, não podia. Como se o destino estivesse rindo dele, a única coisa que podia ver no momento era o que estava acontecendo com a pessoa do outro lado do livro. Isto é irritante. Colocando o livro de lado, Kevin soltou um suspiro cansado. Ele acreditava que, assim que descobrisse quem era a pessoa no livro, conseguiria entender melhor o que estava acontecendo com ele. Trim. Foi então que seu relógio vibrou de repente. Olhando para o identificador de chamadas, Kevin percebeu que era Emma. Colocando o livro de lado, Kevin atendeu a ligação. "Emma." Em vez de voltar para seu dormitório, Jim dirigiu-se diretamente à entrada do lock. Esperando por ele do lado de fora do campus da academia havia uma limusine preta. "Jovem mestre." Uma mulher bonita vestida com um terno preto o cumprimentou do lado de fora da limusine. Inclinando a cabeça, ela caminhou até o lado do passageiro da limusine e abriu a porta para ele. Dando uma rápida olhada na garota, Jim entrou na limusine e a agradeceu. "Obrigado. É meu dever." Mais uma vez, inclinando a cabeça, a garota fechou a porta e caminhou para o outro lado da limusine, onde entrou e sentou-se algumas fileiras de distância de Jim. Seu nome era Eleonore Plicht, e ela era guarda-costas de Jim.
Ela era uma heroína de classe A, que havia trabalhado para a Starlight Guild por 7 anos. Além de invadir masmorras, seu trabalho sempre foi garantir que Jin não saísse da academia sozinho. Inclinando-se em direção ao motorista na frente do carro, Eleonore ordenou: "Por favor, leve-nos de volta à guilda." "Entendido." Sob as ordens de Eleonore, o motorista acelerou, e o carro logo seguiu em direção às movimentadas ruas da cidade de Ashton, rumo à Guilda Starlight, a segunda guilda mais forte do domínio humano. Uma vez que o carro finalmente ganhou velocidade, Eleonore se recostou no banco e olhou para Jin, que estava casualmente observando a paisagem do lado de fora da janela. "Jovem mestre, peço desculpas por chamá-lo assim de repente, mas isso foi a pedido de seu avô." Dando um olhar de lado para Eleonore, Jin voltou sua atenção para a paisagem do lado de fora da janela e respondeu suavemente: "Entendo." Despreocupada com a atitude distante de Jin, Eleonore continuou: "Jovem mestre, gostaria de lembrá-lo que a reunião de hoje é secreta e você não deve contar a mais ninguém sobre o que vai acontecer." Fechando os olhos, Jin acenou silenciosamente com a cabeça. "Entendo." Desde o momento em que seu avô chamou, Jin sabia que o que quer que acontecesse na reunião seria imperativo. Após tudo, seu avô raramente se mostrava atualmente. Ele só aparecia quando havia um anúncio importante que decidiria o destino da família ou quando era seu aniversário. Pegando uma taça de champanhe ao seu lado, Jin girou o copo antes de tomar um gole. Ele tinha a sensação de que a reunião de hoje mudaria completamente seu destino. "Recue por enquanto." No momento em que o demônio apareceu no ar, soube que a situação estava prestes a tomar um rumo drástico. O equilíbrio que mantivemos desde o início da segunda onda estava prestes a ser quebrado. Por enquanto, a melhor opção seria recuar. "Pessoal, recuem para a terceira linha de defesa." A magia residual liberada pelo demônio no ar era extremamente perigosa. Talvez eu conseguisse suportá-la, mas os outros ainda estavam um pouco fracos demais para lidar com a magia residual que parecia vir de um demônio de classe Visconde. Eles poderiam sofrer sérios ferimentos internos. "Ok." Felizmente, os outros me ouviram e fizeram o que ordenei. Virando a cabeça, repeti: "Certifiquem-se de que não se movam em direção à segunda linha. É muito perigoso para vocês no momento." Existiam 3 linhas de defesa, e, no momento, estávamos posicionados na segunda. Não havia um motivo particular para estarmos na segunda linha. Era completamente aleatório. Não que isso importasse, já que os demônios verdadeiramente fortes estavam sendo enfrentados pelas pessoas no topo da torre e na primeira linha de defesa, onde os orcs mais fortes estavam. A segunda linha de defesa era principalmente para eliminar os demônios que não eram dignos de nota ou que de alguma forma haviam escapado. A terceira linha de defesa estava lá como uma garantia extra. Até agora, eles ainda não haviam feito nada, pois havíamos limpado a maioria dos demônios que conseguiram escapar. É importante ressaltar que, embora a terceira linha de defesa fosse a que enfrentava o menor número de demônios, era a linha mais crucial. Isso porque logo atrás deles estavam os anões e elfos que lançavam feitiços nos demônios de cima. Diferente dos orcs, eles eram impotentes em combate corpo a corpo. Bum! Como eu esperava, quando disse aos outros para recuarem, uma onda de choque aterrorizante varreu todo o campo de batalha. O chão tremeu, e um forte vendaval passou por todos. Alguns dos indivíduos mais fracos foram lançados para longe. Bang! Bang! O que se seguiu foi mais uma onda de demônios atacando a primeira linha de defesa. Desta vez, eles estavam muito mais ousados e sedentos de sangue do que antes. Antes de muito tempo, cada vez mais demônios romperam a primeira linha de defesa e rapidamente se dirigiram em nossa direção. Havia até alguns demônios titulados entre os que conseguiram romper. A situação era crítica, e eu sabia que não poderia mais conter minha força. Sem hesitar, desenhei 4 anéis no ar e os redirecionei para os outros, ajudando-os em sua retirada. Voam! Voam! Acelera para a terceira linha! Gritei para eles. Ao contrário deles, escolhi permanecer na segunda linha de defesa. Conforme desenhava mais círculos no ar, o mana dentro do meu corpo começou a se esgotar rapidamente. Felizmente, eu tinha poções de recuperação de mana suficientes comigo. Não havia usado o Anel da Vindicação antes para me concentrar totalmente em minha habilidade com a espada. Mas isso foi antes, agora era diferente. Colocando a espada cega no meu espaço dimensional, peguei uma espada nova. Como se eu arriscaria minha própria vida durante uma guerra. Embora tenha tentado ao máximo ouvir o que Malville estava dizendo, sabia que algo assim era inevitável no final das contas. Há um tempo para tudo,
e agora não era hora de me preocupar com meu treinamento. Vi-in. Foi então que de repente senti uma leve sensação de ardor em meu rosto. Virando a cabeça, vi um demônio se aproximando ferozmente em minha direção. Eu sabia que este não era um demônio comum pela pressão liberada pelo corpo do demônio. Podia perceber que era um demônio titulado. Para minha sorte, era apenas um de classe barão, algo que minhas habilidades podiam lhe dar. Levantando as mãos, um ataque feroz rapidamente se aproximou de mim. Uma seriedade sem precedentes tomou conta do meu rosto, enquanto meus pés se pressionavam contra o chão. O chão sob meus pés se quebrou com um bang, e eu evitei ataque por um triz, para surpresa do demônio. O demônio que me atacou rapidamente se recuperou ao perceber que seu ataque havia falhado, expandindo suas asas, os olhos vermelhos como o sangue do demônio se fixaram em mim. Então, batendo suas enormes asas, o demônio desapareceu de onde estava, deixando uma imagem residual. Olhando friamente para o demônio, 4 anéis apareceram repentinamente atrás de mim. Redirecionando-os para a direita com o dedo, levantei a mão. Congele! No momento em que o demônio reapareceu na minha frente, cerrando os punhos, uma súbita força gravitacional se liberou dos anéis. O demônio ficou congelado no ar. Sem perder tempo, coloquei minha mão na bainha da espada. O segundo movimento do estilo Keiki, corte que divide o horizonte. Clique! Num piscar de olhos, uma cabeça logo rolou pelo chão. Fitando a cabeça, sabia que não havia terminado. Spurt! Olhando para o corpo do demônio à minha frente, minha mão perfurou seu peito. Assim que minha mão alcançou uma profundidade suficiente, sentindo algo, tirei minha mão de lá, e uma esfera negra logo apareceu em minha mão. Era um núcleo demoníaco. Colocando-o em meu espaço dimensional, o corpo do demônio começou a se desmoronar bem diante dos meus olhos. Eu senti falta dessa sensação. Capítulo 317. Reunião 1. The Author's POV. Clique. O som característico do clique ecoou, e 3 cabeças rolaram pelo chão. Dos 3 demônios que eu acabará de matar, nenhum era um demônio de título, e, por isso, morreram com um simples toque da minha espada. Rumble! Foi então que o chão de repente tremeu. Virando a cabeça e olhando para a distância, de onde vinha o som, logo avistei 2 figuras pairando no céu, frente a frente. Uma figura se parecia com um humano, enquanto a outra era o mesmo demônio de antes. O de classificação Marquês. É o Vaila. Ao olhar de perto, percebi que a figura humana era ninguém menos que Vailan Rochield, o pai da Emma. Então decidiram enviá-lo. Pelo que eu vi, cada lado da cidade tinha vários indivíduos de classificação S designados. Estando no lado mais seguro, a área norte tinha menos S designados, e pelo que parecia, Vailan fazia parte do grupo encarregado de manter a área norte segura. Com certeza havia mais esperando em Stanby, mas parece que acharam que Vailan era suficiente. Bum! Uma forte rajada de vento passou por mim de repente. Isso ocorreu devido ao Vailan e ao demônio liberando sua aura no céu. Ok. Inclinando-me levemente para frente e cobrindo meu rosto com o braço, fiz o meu melhor para me manter equilibrado. Minhas roupas esvoaçavam selvagemente, e um som semelhante ao de papel ecoava ao meu redor. O ar já opressivo tornou-se ainda mais opressivo, e as cores preta e dourada repentinamente envolveram o céu. Logo, as 2 auras majestosas colidiram. Cidade Ashton, Guilda Starlight. Clank. Por aqui, jovem mestre. A limusine logo parou em frente a um enorme edifício moderno. O edifício tinha um design aerodinâmico com vidro cobrindo a superfície externa. O design minimalista e simples do edifício realmente atraía a atenção de quem o via de baixo. De fato, era tão bem projetado que se tornou uma atração turística para aqueles que vinham de fora da cidade Ashton. Dando uma olhada casual no edifício, Jim seguiu Eleonore para dentro. Na entrada do edifício, havia muitas pessoas, que variavam de heróis, mercenários, agentes e turistas. Todos estavam ansiosos para entrar no local. Jim não teve muita dificuldade para entrar no edifício, já que a aura de Eleonore fazia com que aqueles que obstruíam seu caminho se afastassem com medo. O interior do edifício estava finamente decorado com móveis simples e elegantes que complementavam perfeitamente a atmosfera calma do lugar. Estando naquele lugar desde pequeno, Jim olhou casualmente ao seu redor antes de se aprofundar no edifício. À medida que caminhava, todos os funcionários inclinavam a cabeça em reverência. Se fosse o antigo Jim, ele teria saboreado os olhares dos funcionários, mas agora ele era diferente. Ele não se importava mais com tais olhares. Jim. Parando em frente ao elevador, a porta logo se abriu,
e Eleonore parou ao lado para deixar Jim entrar. Jovem mestre, por favor. Inclinando a cabeça em sinal de reconhecimento, Jim entrou no elevador. Eleonore o seguiu e pressionou o botão que levava ao andar mais alto. Assim que pressionou o botão, o elevador chegou ao último andar em poucos segundos. Foi tão rápido que, quando as portas se fecharam, elas se abriram imediatamente em seguida. Jim. Saindo do elevador e olhando casualmente ao redor do andar superior, Jim virou à direita e caminhou em direção a um determinado escritório. Em frente ao escritório havia uma pequena recepção onde um recepcionista masculino o cumprimentou com um sorriso. Jovem mestre, o mestre está esperando por você. Entendi. Passando pelo recepcionista, Jim parou em frente a uma grande porta de madeira. Guilda Starlight, mestre da Guilda Sênior, Evangelion Orton. Entre. Como se conseguissem sentir a presença de Jim, uma voz fria e envelhecida ecoou do outro lado da porta. Creak. Piscando lentamente, Jim abriu a porta e entrou no escritório. Ao entrar, ele fez questão de fechar a porta atrás de si. Jim. No momento em que Jim entrou na sala, a mesma voz envelhecida de antes chegou aos seus ouvidos. Com as mãos atrás das costas e olhando pela janela do escritório, Jim viu seu avô. Apesar da idade, ele parecia estar na casa dos 50 anos. Tinha uma postura firme, ombros largos e cabelo loiro. Embora seu cabelo tivesse alguns fios brancos, ele não parecia ter mais de 50 anos. Mas Jim não se deixou enganar pela aparência dele. Ele sabia muito bem quantos anos aquele homem tinha: 105 anos. Vovô. Cumprimentando, Jim sentou-se no sofá em frente à mesa principal. Com as costas ainda voltadas para Jim, Evangelion perguntou: Você sabe por que eu o chamei aqui? Não. Jim balançou a cabeça. Seu avô sempre foi alguém que fazia as coisas por impulso, então ele não tinha ideia do motivo de ter sido chamado. É mesmo? Virando-se, Evangelion olhou para Jim. Com um pequeno sorriso, ele caminhou até sua mesa e se sentou. Recostando-se em sua cadeira de couro oversized, Evangelion olhou bem para Jim. Quanto mais olhava, maior era a satisfação em seu rosto. Quase nível C, aos 18 anos, muito impressionante. Você é ainda mais talentoso do que seu pai na idade em que ele estava. A taxa de progresso de Jim era notável. Embora Jim tivesse muitos recursos investidos nele, isso não significava que ele teria sucesso imediatamente. Suas conquistas atuais eram um testemunho de seu esforço. Suas conquistas atuais eram, fundamentalmente, devidas a seus próprios esforços. Cruzando os braços, Evangelion foi direto ao ponto. Já que você atingiu a maioridade e me mostrou seu imenso talento, decidi que finalmente é hora de lhe entregar o Manual de Artes Marciais da família, 5 estrelas. Grito dos Caídos. Era o nome do Manual de Artes Marciais 5 estrelas, e era uma arte de adaga que era transmitida exclusivamente aos herdeiros diretos da família Orton. Embora seja uma técnica difícil de aprender, uma vez que você a dominar, nada o impedirá de alcançar o topo e levar a Guilda Starlight a novas alturas. Ouvindo seu avô, o rosto de Jim permaneceu impassível. Como se o Manual 5 estrelas não significasse nada para ele. Isso, obviamente, não passou despercebido por Evangelion, que curiosamente perguntou: O que há de errado? Você não gosta dos meus arranjos? Estou satisfeito. Jim respondeu. Embora não demonstrasse externamente, ele estava, de fato, bastante satisfeito com o arranjo. Mas era só isso. Satisfeito. Ele sabia exatamente quanta dedicação era necessária para transformar o manual em algo verdadeiramente formidável. Levaria horas e horas de sangue, suor e lágrimas até que ele pudesse finalmente utilizar o manual corretamente. Só ao alcançar esse ponto ele realmente ficaria feliz. Já que você está satisfeito, vou lhe dar a arte agora. Evangelion era um homem que não gostava de desperdiçar tempo. Ouvindo o que Jim disse, ele decidiu rapidamente lhe dar a arte da espada. Acenando para Jim se aproximar, Evangelion pressionou seu dedo indicador em sua testa. Instantaneamente, uma aura branca envolveu completamente o corpo de Jim. Em seguida, uma enxurrada de informações entrou em sua mente. Nos próximos minutos, Jim permaneceu imóvel como uma estátua, com os olhos bem fechados. Depois de um tempo, ao abrir os olhos, a aura ao redor de Jim mudou. Se antes era fria e carregava traços de arrogância, agora estava calma. Seu comportamento geralmente frio derreteu-se levemente, e o que o substituiu foi uma calma que parecia permanecer inabalável mesmo nas situações mais difíceis. Inclinando a cabeça, Jim murmurou suavemente:
Status. Status. Nome: Jim Orton. Classificação: C-. Força: C. Agilidade: B-. Resistência: C. Inteligência: C. Capacidade de mana: C-. Sorte: D-. Carisma: B+. Profissão: assassino nível 5. Manual de artes marciais. 4 estrelas. Colhedor de sombras. Reino da essência de domínio. Arte de adaga focada principalmente em ataques rápidos como um raio que cortam o ar a velocidades incríveis. Quanto maior o domínio, mais rápido cada golpe se torna, tornando cada ataque mais difícil de defender. 4 estrelas. Vínculo do vazio. Reino superior de domínio. Arte de movimento que permite ao usuário se mover momentaneamente entre sombras. Quanto maior o domínio, mais longe o usuário pode viajar entre sombras. A velocidade do usuário dentro da sombra é triplicada, e ao sair da sombra, a velocidade do usuário será consideravelmente aumentada por alguns segundos. 5 estrelas. Grito dos caídos. Uma arte de adaga de 18 golpes que se torna progressivamente mais rápida e mais forte a cada golpe. Ao completar o 18º golpe, o ataque se amplifica em um fator de 18. Habilidades. Conglomeração de mana. Uma habilidade que permite ao usuário reunir todo o seu mana em um único ponto e deixá-lo explodir em um ataque rápido que multiplica o poder de ataque por um fator de 10. Olho de luz. Uma habilidade que estimula os neuronídeos localizados nos olhos, permitindo ao usuário melhorar sua visão. Desde ver mais longe, até ver à noite e desacelerar o mundo ao seu redor. Olho de luz permite ao usuário aprimorar as funções oculares. Jim estava satisfeito com o que viu. Embora não tivesse muitas habilidades e artes em seu arsenal, cada uma delas tinha domínio acima do reino superior, com sua antiga arte principal de adaga alcançando até o reino da essência de domínio. Embora fosse um pouco decepcionante para ele mudar de arte de adaga tão repentinamente, no final das contas, o que realmente importava era o nível de sua profissão. Agora que havia alcançado o nível 5, alcançar novas alturas com sua nova arte não seria um problema. Além disso, ele ainda poderia usar sua antiga arte de adaga sempre que quisesse. Como você está se sentindo? Interrompendo o momento de Jim, Evangelion abriu a boca e perguntou com um leve sorriso no rosto. Você gostou da nova arte? Voltando sua atenção para o avô, Jim acenou levemente com a cabeça. Sim, eu gostei muito. Isso é ótimo. Evangelion murmurou com grande satisfação. Fechando a janela de status, Jim perguntou. Há algo mais que você deseja me perguntar, vovô? Observando Jim de lado, o rosto de Evangelion tornou-se sério. Parece que você percebeu que essa não era a única razão pela qual eu o chamei aqui. Então, por enquanto, sente-se. Evangelion apontou para a cadeira atrás de Jim. Fazendo o que o avô instruiu, Jim se sentou. Apoiado nos cotovelos sobre a mesa, Evangelion entrelaçou as mãos. As guildas de 3º e 4º nível entraram em contato comigo recentemente com uma proposta. Suas palavras instantaneamente fizeram Jim, que estava sentado, franzir a testa. Qual é a proposta? Eles querem criar uma aliança conosco para derrubar a Guilda Caçadores de Demônios. A Guilda Caçadores de Demônios. Jim inclinou a cabeça para o lado. Mesmo se unirmos forças, não conseguiremos derrubá-los. Evangelion balançou a cabeça. Você pode não saber disso, mas relatórios disseram que o mestre da Guilda Caçadores de Demônios desapareceu. Desaparecido. A expressão já preocupada de Jim se aprofundou. Foi então que um olhar repentino de compreensão apareceu em seu rosto enquanto ele se recostava. É por isso que Amanda deixou a academia. Se for assim, isso fazia muito sentido. Baseado no que ele sabia sobre ela, ela era o tipo de pessoa que assumiria todas as responsabilidades sozinha. A escolha dela de deixar a Locke não fazia sentido para Jim antes, mas agora ele finalmente entendeu por que ela fez o que fez. Jim perguntou, levantando a cabeça e olhando nos olhos do avô. Por que você me contou isso? Evangelion empurrou uma pilha de papéis para o lado da mesa. Eu queria saber sua opinião. Devo aceitar a proposta ou não? Não. Jim respondeu sem hesitação. Seu rápido resposta foi inesperada e Evangelion rapidamente ficou curioso. Elabore. Diga-me por que não deveríamos aceitar a proposta. Levantando-se, o rosto calmo de Jim lentamente se transformou em um de desgosto. Desde quando a família Orton se aliou a outros para se unir contra alguém?
Se quisermos nos livrar da guilda caçadores de demônios, então devemos fazer isso sozinhos, não com a ajuda dos outros. Isso não apenas nos faria parecer fracos para os demais, mas também destruiria a reputação que construímos. Fazendo uma pausa, Jin olhou cuidadosamente pela janela que dava vista à cidade de cima. Por outro lado, se ajudarmos eles, tudo o que estaremos fazendo é colocar um alvo em nossas costas. Uma vez que a guilda caçadores de demônios fosse derrubada, a guilda Starlight se tornaria a próxima guilda de primeiro nível e a partir daí o ciclo se repetiria. Mesmo que eles chegassem a um acordo, no final das contas, não havia aliados diante do lucro. Antes que pudessem perceber o que aconteceu, eles logo se encontrariam com uma faca cravada em suas costas. E foi por causa desses fatores que ele acreditava que recusar a proposta seria a opção mais ideal. Se eles realmente querem derrubar a guilda caçadores de demônios, que façam. Podemos apenas ficar ao lado e colher os lucros depois. Embora eu duvide que eles realmente façam isso. Olhando de volta para o avô, Jin disse seriamente: se você realmente quer superar a guilda caçadores de demônios, faça isso por mérito próprio, em vez de roubar deles. Observando silenciosamente seu neto atrás da mesa, um grande sorriso logo apareceu no rosto de Evangelion. Parece que estamos na mesma sintonia. Capítulo 318 Reunião 2 The Authors POV. Boom! Ondas de choque ferozes surgiram no céu. A mana residual que se espalhava das ondas de choque envolveu todo o campo de batalha. Bang! Essa troca de golpes estava acontecendo há cerca de um dia e estava se tornando progressivamente mais intensa. Ambos os lados ainda não estavam dando tudo de si, pois estavam avaliando um ao outro e ganhando tempo para aqueles que lutavam abaixo. Sempre que a situação se inclinava para um lado, o outro rapidamente intervinha para restabelecer o equilíbrio. Por que vocês não abrem a barreira? A situação parece difícil para vocês. O demônio de patente Marquis apontou para a batalha que ocorria abaixo enquanto ria friamente. Vocês conseguirão durar sem ela. Você realmente fala muita bobagem. Vailan encarou o demônio de patente Marquis. Sua mão, que segurava a grande espada, balançou para baixo. A grande espada girou, liberando ondas de som do vento pressionado. Vim! Ao ver o ataque rápido e feroz de Vailan, o rosto do demônio de patente Marquis escureceu. Finalmente, ele soltou uma risada fria, e uma aura feroz irrompeu de seu corpo. Você realmente é um humano irritante. Ao mesmo tempo, KHH. Dando alguns passos para trás, um leve gemido escapou da minha boca. De frente para mim estava um demônio. Semelhante aos outros demônios que eu havia matado antes, eram de patente barão. No entanto, desta vez, a situação era diferente. Ah! Clique! Gemendo em meu coração, toquei na bainha da minha espada. Assim como de costume, um som sutil de clique ressoou. Clang! No entanto, diferentemente das minhas lutas anteriores, o demônio não recuou diante do meu ataque, enfrentando-o de frente. O demônio parecia especializado em velocidade, portanto, deixou-me com pouco ou nenhum tempo para atacar. No momento em que eu estava prestes a atacar, o demônio já estava sobre mim, impedindo-me de liberar toda a força do meu golpe. Dando um passo à frente, as garras afiadas do demônio carregavam uma força poderosa enquanto colidiam violentamente com minha espada em pleno movimento. Clang! Um som claro de metal colidindo ecoou do ponto em que minha espada e a garra se encontraram. Então, seguindo as ondas sonoras circulares resultantes da colisão entre minha espada e as garras do demônio, uma força poderosa começou a se espalhar, soprando tudo ao redor. O chão sob mim e o demônio também começaram a rachar, formando pequenas fendas que se expandiram por alguns metros. KHH. Nessa troca feroz, saí em desvantagem, dando alguns passos para trás, em contraste com o demônio, que foi apenas empurrado um passo para trás. Kekek, muito bom humano. Eu não esperava encontrar um humano tão forte na sua idade. Uma risada desdenhosa escapou do demônio. Parecia que o demônio estava se sentindo confiante sobre suas chances contra mim. Ou talvez estivesse apenas tentando me provocar. Bang! Ignorando a provocação explícita do demônio, pisei firme no chão e meu corpo disparou em direção ao demônio, como uma flecha afiada. No entanto, o demônio parecia ter previsto meu ataque, pois não fez nenhuma dessas ações inúteis de esquiva. Em vez disso, suas garras afiadas e robustas dançavam rapidamente, impedindo que meus ataques penetrassem. Toda vez que meus ataques colidiam com as garras do demônio, eram violentamente rebatidos, criando uma oportunidade para o demônio, que não hesitou em aproveitar. Clang! Clang!
O som claro de metal sendo trocado ecoou por todo o campo de batalha, enquanto o som metálico reverberava no ar por um tempo após cada colisão. Bang! Arremessado para trás, colidi contra a lateral da torre. Pequenas fendas começaram a se espalhar ao redor da área onde colidi enquanto cuspia saliva da boca. Cook. Limpar o lado dos meus lábios revelou o sangue que escorria pela área do meu polegar. Levantando-me, meus olhos se fixaram no demônio à minha frente. Embora o demônio também tivesse sido empurrado durante nossa troca anterior, para qualquer um que testemunhasse nossa luta, teria sido evidente que o demônio tinha vantagem. Removendo a faixa de cabelo e deixando o cabelo solto, comecei a circular a mana dentro do meu corpo. Chega de brincadeiras. Mais uma vez, limpando o lado da minha boca, um brilho verde sutil envolveu a parte inferior dos meus sapatos. Logo depois, minha visão embaçou e reapareci a alguns metros do demônio, para surpresa dele. As trocas anteriores eram apenas eu tentando entender o padrão de ataque do demônio e o que funcionava contra ele. Embora eu tenha sofrido bastante durante nossas trocas anteriores, agora eu entendia como ele lutava. Ao reaparecer diante do demônio, 3 anéis giravam ao meu redor. Era hora de acabar com isso. Bang! Justo quando estava prestes a entrar no alcance de ataque do demônio, pisei firme no chão e tentei parar meu corpo antes que ele entrasse completamente. Mas isso não foi suficiente, já que o impulso me pressionou para frente, mas eu tinha uma solução. Apontando com meu dedo para frente, um disco apareceu à minha esquerda e outro à minha direita, um pouco mais distante do segundo disco. Saltando no ar, meu pé tocou suavemente o anel da esquerda antes que eu tensionasse a perna e disparasse em direção ao anel da direita, onde uma situação semelhante ocorreu. Antes que o demônio pudesse reagir, já estava sobre ele. O rosto do demônio finalmente mudou, mas era tarde demais. Uma poderosa onda de mana irrompeu de meu corpo. Deixando escapar um grito baixo, em vez de usar o estilo Cake, simplesmente desembainhei minha espada e cortei para cima. Mas isso não era um golpe comum. No momento em que o demônio estava prestes a bloquear o ataque, usando meu último anel restante, utilizei seu efeito de atração gravitacional e mudei a trajetória do golpe. Como já estava indo rápido, o demônio não conseguiu reagir a tempo. Puxi! Sangue jorrou de cima, formando uma chuva nebulosa de preto. Virando a cabeça, olhei para o corpo imóvel e ereto do demônio. Inclinando-me ligeiramente para frente, o corpo do demônio caiu pesadamente em direção ao chão com um pequeno baque. Tudo. Observando o corpo sem vida do demônio no chão, eu não me deixei enganar. Como o núcleo não foi destruído, o demônio ainda estava vivo. Enquanto o demônio olhava Elplesley para o chão se aproximando, guardei minha espada na bainha e caminhei até seu corpo, perfurando meu braço através de seu corpo e removendo o núcleo demoníaco antes de colocá-lo em meu espaço dimensional. Finalmente, o corpo do demônio se transformou em um pó suave antes de ser levado pelos ventos que surgiam devido aos conflitos próximos. Rasgando levemente meu peito, que estava um pouco inchado, soltei uma leve tosse. Cough, não consigo mais lutar. Virando a cabeça, para meu alívio, percebi que a luta à distância estava lentamente mostrando sinais de acalmar. Parecia que a segunda onda estava chegando ao fim. Limpando o lado direito da minha boca, decidi subir as escadas da torre. Eu já não estava em condições de lutar e precisava voltar para cima para me recuperar. Distanciando seu corpo de Vailan, que estava à frente, a decepção atravessou o rosto do demônio de patente marquise enquanto olhava para baixo. Parece que esse ataque também falhou. Estendendo a mão, fios negros de mana começaram a girar ao redor das mãos do demônio. Em seguida, uma bola negra feroz flutuou sobre sua palma. A energia contida na bola fez com que Vailan, que estava de frente, ficasse cauteloso. Craca! Craca! Relâmpagos negros estalavam ao redor da bola de energia enquanto ondas circulares de vento pressurizado começavam a se espalhar pelos arredores, criando ventos fortes. Em segundos, a bola que havia se tornado do tamanho de um carro começou a se comprimir, antes de assumir o tamanho de uma bola de futebol. Já que estamos perdendo, posso pelo menos igualar o jogo mais uma vez. Vim. Mas justo quando o demônio estava prestes a atacar abaixo, Vailan apareceu diante dele. Ele não ficou parado enquanto o demônio acumulava sua energia. Não era como se ele fosse apenas deixar o demônio fazer o que quisesse. Segurando firmemente a espada, o brilho dourado ao seu redor se intensificou consideravelmente. Logo depois, a espada aumentou drasticamente de comprimento. Wag! Gritando o mais alto que podia, Vailan cortou na diagonal. De baixo para cima. Seu idiota irritante! O demônio de patente marquise obviamente não ficou feliz com esse novo desenvolvimento,
encarando Vaila. Então, estendendo suas enormes asas, uma pequena sombra se projetou abaixo. Fuap! Balançando as asas uma vez, em um instante, o demônio apareceu a 100 metros de Vaila, fora da zona de ataque da espada. Mas foi então que algo surpreendente aconteceu. Vendo que seu ataque estava prestes a errar, vapor começou a se expandir do corpo de Vaila. As veias de seu rosto se tornaram mais proeminentes, e seus músculos se expandiram. Uma luz brilhante irrompeu de seu corpo antes de se convergir diretamente com a espada em sua mão. A espada mais uma vez aumentou de comprimento, desta vez, muito mais do que antes. O peso da espada também aumentou drasticamente, e a velocidade do golpe seguiu a mesma tendência. Você! Desta vez, o demônio não conseguiu reagir a tempo. Observando o ataque que se aproximava, o demônio não teve escolha a não ser descartar seus planos anteriores e golpeou a palma que continha a bola de energia em direção ao ataque que se aproximava. Logo, as duas forças se encontraram de frente. Uma poderosa explosão de energia envolveu o céu. Um instante depois, formou uma força aterradora que fez as expressões do demônio e de Vaila mudarem drasticamente, enquanto ambos se afastavam apressadamente um do outro. Bang! Logo, a explosão de energia se expandiu, alcançando o campo de batalha abaixo. Instantaneamente, muitos dos que lutavam abaixo se transformaram em cinzas, e um ruído estrondoso reverberou por todo o campo de batalha, abafando todos os outros sons. Como isso estava um pouco mais distante da torre, não afetou aqueles que a protegiam, mas afetou aqueles que escolheram deixar a linha de defesa para lutar contra os demônios. Poeira e detritos voaram por toda parte, envolvendo todo o campo de batalha e impedindo qualquer um de ver as condições do local. De frente um para o outro estavam o demônio e Vaila. Logo, a poeira se dissipou, e as consequências de sua colisão se tornaram claras para os dois. Inclinando a cabeça e olhando para os danos abaixo, o rosto do demônio escureceu. Abrindo a boca, a voz rouca e cruel do demônio ecoou nos ouvidos de cada demônio presente. Retirada! Então, expandindo suas asas, o demônio voou para longe. Mas justo quando estava prestes a partir, o demônio não esqueceu de lançar um último olhar aterrador na direção de Vaila. Isso é apenas o começo. Ao subir as escadas da torre, encontrei novamente os outros. A segunda onda durou um total de 2 dias, e todos estavam compreensivelmente cansados. Eu, especialmente. Vocês estão bem? Apenas o suficiente. En respondeu fraco. Você não parece tão bem. Comparado à última vez que o vi, ele estava realmente em uma situação pior. Não só suas roupas e cabelo estavam bagunçados, mas seu escudo, que ele havia comprado há pouco tempo, estava quase completamente quebrado. Ava e Leopold também estavam em uma situação semelhante, muito cansados para falar. Desabando no chão, encostei as costas na parede. Eu preciso descansar também. Embora meu corpo estivesse completamente curado devido às poções que tinha, mentalmente, eu estava longe de estar bem. Minha mente estava completamente exausta. No final das contas, lutei por 2 dias seguidos sem descanso. Humano. Mas assim que fechei as pálpebras, como se o mundo se recusasse a me deixar descansar, alguém me chamou. Abrindo os olhos, o que me recebeu foi um anão baixinho. O que foi? Alguém está pedindo por você, siga-me. Sem me dar uma chance de objetar, o anão virou-se e saiu. Ei, espere! Reclamando para mim mesmo, me levantei e o alcancei. Dada a nossa diferença de tamanho, alcançar o anão não foi problema para mim. Eu ainda reclamei, porém. Pelo menos espere por mim, droga. Acabei de voltar de uma luta feroz. Assim que cheguei perto do anão, parei de reclamar e apenas o segui em silêncio. Sabendo que o anão não responderia a nenhuma das minhas perguntas, não me dei ao trabalho de fazê-las. Não que isso importasse, pois já tinha uma ideia do que estava acontecendo. Olhando para a Torre do Norte, me perguntei. Ele já deveria ter descoberto as coisas, não? Capítulo 319, Reunião 3. The Authors POV. Seguindo o anão, logo saímos da Torre Norte e entramos diretamente na cidade de Enolur. Ao entrar na cidade, percebi que, em comparação a antes, estava muito mais tranquila. A vivacidade que envolvia a cidade quando cheguei pela primeira vez não estava mais lá, e o que a substituiu foi uma atmosfera solene. Estamos quase lá. Caminhando pelas ruas vazias da cidade, não demorou muito até chegarmos em frente a uma mansão. Com cercas de metal ao redor do local, o que consegui ver pela fresta das cercas era um jardim verdejante repleto de todo tipo de plantas e árvores. Parando ao lado do portão,
o anão que me trouxe aqui apertou o botão da campainha da mansão. Então, como se estivesse esperando pela aparição do anão, os portões da mansão se abriram. Que-clank! No momento em que os portões se abriram, a cena que eu mal conseguia ver pelas frestas da cerca agora estava totalmente exposta para mim. Ao redor de uma grande fonte no meio do jardim, havia uma disposição impecável de plantas e árvores. A ampla gama de cores das plantas contrastava perfeitamente com a mansão de cor bege que se erguia no centro do jardim. Dando um passo para dentro da mansão, respirei fundo. Comparado à cidade, o ar ali era muito mais fresco. Com ambos os pés fora do portão da mansão, o anão que me trouxe aqui abriu a boca. Por favor, entre na mansão, minha tarefa agora acabou e eu vou embora. Oh, claro! Respondi distraidamente ao anão. Minha mente estava muito distraída pela vista apresentada diante de mim. Isso é incrível! Caminhando pelo jardim da mansão, não pude deixar de me maravilhar com o lugar. Vale ressaltar que estávamos atualmente subterrâneos, o que significava que não havia luz solar. Para que as plantas crescessem tão saudáveis, era um testemunho do quão avançados eram os anões. Você gostou? Uma voz envelhecida me tirou dos meus pensamentos. Sem me virar, eu já sabia quem era. É bonito. Respondi vagamente. Fico feliz que você goste, Ren. Virando a cabeça, meus olhos pararam no velho que estava ao meu lado. Enquanto o observava, ele me transmitiu uma sensação de calma e incompreensibilidade. Olhando para mim, ele perguntou: devemos entrar? Claro. Judando pela forma como ele me chamou de Ren, parece que finalmente me reconheceu. Não que fosse difícil, já que eu não estava tentando me esconder. Pelo fato de não ter escondido meu rosto, até mesmo por ter usado meu nome verdadeiro na sessão de pontos de conquista. O objetivo ao fazer isso era chamar a atenção dele. Mesmo que eu tivesse conhecido Vaila, isso não significava que ele poderia me permitir encontrar Douglas. O propósito de me expor era chamar a atenção de Douglas. Por aqui. Ao entrar na mansão, Douglas me levou a uma enorme sala de estar, onde nos sentamos. Assim que nos sentamos, Douglas me ofereceu um pouco de chá. Você gostaria de chá? Claro. Verde ou preto? Vamos com o preto. Em contraste ao chá verde, o chá preto era muito melhor para relaxar. Agora que eu havia acabado de sair de uma longa batalha, tudo o que eu queria era relaxar. Boa escolha. Com um sorriso satisfeito, Douglas acenou com a mão. Logo, um bule cheio de água materializou-se diante de nós. Então, com um simples toque, a água no bule começou a ferver. Enquanto ele preparava o chá, começou a puxar conversa comigo. Como foi sua estadia em Enolur? É um lugar bem agradável. É mesmo? Algo que você não gostou? A guerra. Assim que a água começou a ferver, o diretor jogou as folhas de chá preto antes de fechar o bule. Voltando a atenção para mim, um sorriso amigável apareceu em seu rosto. Enquanto esperamos o chá ficar pronto, que tal você me contar sobre suas circunstâncias? Leaning back on the chair behind me, e crossed my legs. Você quer saber por que eu ainda estou vivo? Sem responder, Douglas continuou sorrindo gentilmente. Vou considerar isso como um sim. Minha atitude relaxada anterior desapareceu, e o que a substituiu foi uma seriedade, mas eu não podia evitar. Estava prestes a fazer uma grande aposta. Uma que poderia decidir meu futuro. Com Douglas não sendo parte da União e sendo um dos únicos humanos altruístas na novela que escrevi, senti que ele poderia ser confiável. Ele tinha um profundo senso de responsabilidade, especialmente para com aqueles que faziam parte do LOC. O fato de ele ser mestre de Dona e Mônica era uma prova de seu comportamento justo. Ele foi quem lhes ensinou suas atuais personalidades corretas e altruístas. Se havia alguém em quem eu poderia confiar, seria ele. Pensando bem, as mudanças que estavam ocorrendo por causa do que eu fiz não deveriam tê-lo afetado, já que ele não estava dentro do escopo das minhas mudanças. Mas eu nunca poderia afirmar isso com certeza. Afinal, eu não era um deus. Eu não sabia tudo. Talvez as mudanças que trouxe, embora improváveis, tivessem transformado Douglas em alguém diferente. Ainda assim, eu sabia que precisava arriscar. Por onde devo começar? Tudo começou quando... E assim comecei a contar a Douglas sobre minhas experiências. Desde como teletransportei para o monólito até como escapei e salvei as pessoas da União, apenas para ser apunhalado pelas costas por eles. Claro, omiti algumas informações importantes, mas disse a maior parte do que era essencial. Enquanto contava a história,
Tentei o meu melhor para suprimir meu coração acelerado. Durante toda a conversa, o sorriso no rosto do diretor começou a desaparecer lentamente enquanto suas sobrancelhas se franziram. A União se uniu ao monólito e colocou uma recompensa sobre mim. Por causa da recompensa, fui forçado a deixar o domínio humano. Essa também é a razão pela qual estou aqui. Inclinando-se para frente, os olhos do diretor se agitaram levemente. Por um tempo, ele não disse nada. Não demorou muito até que finalmente abrisse a boca. Você sabe por que a União decidiu concordar com sua recompensa? Eu sei. Respondi. No começo, eu não tinha certeza, mas depois de chegar a Enolur, entendi por que a União decidiu concordar com os termos do monólito. É por causa da guerra que está acontecendo atualmente. Com os demônios não querendo sofrer grandes reveses, provavelmente ordenaram ao monólito que cessasse todas as formas de conflitos com a União. Disse pensativamente antes de me recostar na cadeira. Apoiei a mão no braço da cadeira, e descansando o queixo na mão, continuei. Considerando a situação da União, eles escolheram a solução mais pragmática, que foi aceitar a oferta e me entregar. No final das contas, eles ainda não estão prontos para lutar contra o monólito. Tirando a tampa do bule, Douglas despejou o chá agora pronto em uma pequena xícara de porcelana à minha frente. Você os ressente? Você está se referindo à União? Se sim, eu os ressento. Eu os ressento muito. Conhecendo bem a personalidade de Douglas, decidi ser honesto com minha resposta. Embora a decisão deles fosse a correta, isso não significava que eu não os ressentia. Eu os ressentia muito. Mas, me jogar na vala logo após voltar para casa. Digamos que eu estava muito irritado. Dando um pequeno gole no chá, Douglas abriu a boca. Se eu puder perguntar, se você se tornar forte o suficiente para enfrentá-los, o que você vai fazer com a União? Boa pergunta. Expirei. Eu ia deixá-los em paz pelo que fizeram. Eu ia fazer com que aqueles que me forçaram a deixar o domínio humano pagassem pelo que fizeram comigo? Ou eu ia deixá-los em paz? Você está planejando causar um dano significativo a eles. Levantando a cabeça e olhando nos olhos de Douglas, balancei a cabeça. Infelizmente, não. Embora eu os ressenta, preciso manter a imagem maior em mente. Você está se referindo ao Rei Demônio? Sim. Não importava o quanto eu odiasse as pessoas da União, eles ainda eram pessoas poderosas. Se eu quisesse derrotar o Rei Demônio, precisaria que eles continuassem vivos. Fechando os olhos e refletindo por um momento, descruzando as pernas e me inclinando para frente, disse suavemente. Por enquanto, o que eu fizer à União será em forma de autodefesa, quanto ao que acontecer depois. Colocando a xícara de chá para baixo, olhei para as pequenas ondas que surgiram no chá. Isso dependerá do futuro. Seguindo minhas palavras, um silêncio profundo envolveu a sala. Então, com os olhos fixos em Douglas, esperei pacientemente por sua resposta. Suspiro. Após um tempo, colocando a xícara de chá para baixo, Douglas soltou um suspiro. Isso é bom o suficiente por enquanto. Levantando-se, com as mãos atrás das costas, ele caminhou em direção a uma pintura específica. Parando seus passos, com as costas voltadas para mim, murmurou suavemente. Embora eu não deseje que você carregue o ódio que tem pela União, eu entendo de onde você vem. Embora suas palavras fossem suaves, elas ressoavam poderosamente em meus ouvidos. A razão pela qual nunca me juntei à União é precisamente por causa de sua visão pragmática sobre a vida. Douglas fechou um pouco os olhos. Eles são aqueles que atribuem valor à vida, e eu não concordo com essa visão. Cada vida é tão importante quanto a outra, e no momento em que pensamos assim, nossa sociedade desmoronará. Ouvindo Douglas de lado, minhas sobrancelhas se franziram progressivamente. Como esperado, eu não estava errado sobre ele. Ele realmente tinha altos princípios morais. Quanto mais o ouvia, mais convencido ficava disso. Virando a cabeça, Douglas me olhou com olhos claros. A razão pela qual você me contou tudo isso é porque você quer que eu o proteja quando chegar a hora, correto? Piscando lentamente, balancei a cabeça. Isso mesmo. Eu gosto da sua honestidade. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Douglas. Voltando a se virar para a pintura mais uma vez, ele entrelaçou as mãos atrás das costas. Não interferirei no que você deseja fazer com a União. No entanto, desejo que você mantenha em mente a imagem maior. Não importa o quanto você os odeie, eles são indivíduos que desempenharão um grande papel quando o Rei Demônio descer. Se a União cair em caos, nossas chances contra o Rei Demônio diminuirão.
Vou levar essas palavras em consideração. Desde o começo, eu estava tentando manter a imagem maior em mente. No final das contas, meu objetivo era sobreviver ao terceiro cataclismo. Para isso, eu precisava de tantas peças no tabuleiro quanto possível. Ainda assim, não era como se eu fosse deixá-los sair impunes pelo que fizeram comigo. Assim que eu tivesse poder suficiente, definitivamente faria com que eles entendessem o que fizeram. Estou satisfeito enquanto você achar que M. Cortando Douglas, a porta da sala de estar se abriu de repente, e uma figura desgastada entrou. No momento em que ele entrou no quarto, a mana na sala engrossou consideravelmente. Douglas, eu estava tão perto de derrotar aquele Deu? O que você está fazendo aqui? Foi então que Vailan percebeu minha presença. Eu o chamei aqui. Douglas respondeu com um sorriso resignado. Você fez? Oh, certo. Você mencionou algo sobre reconhecê-lo. Desabando em um sofá perto de mim, Vailan serviu-se de uma xícara de chá. Após tomar um gole do chá, os ombros de Vailan relaxaram completamente. Deixando escapar um som relaxado, ele levantou a cabeça e olhou para Douglas. Então, sobre o que vocês estavam conversando? Aquilo. Virando-se para Douglas, meu rosto se contorceu. Não era como se eu pudesse revelar a Douglas o que havia acontecido com a União, sendo ele o vice-líder da organização. Embora sua posição fosse inferior à dos Sete Cabeças, ele ainda era o vice-líder. Felizmente, Douglas também entendeu isso. No entanto, a resposta que ele deu me pegou completamente de surpresa. Estávamos falando sobre uma nova tarefa que eu irei lhe atribuir. Piscando algumas vezes, uma expressão de compreensão apareceu no rosto de Vailan. Você está falando sobre aquele trabalho? Sim. Espere um pouco, sobre o que vocês estão falando? O que diabos os dois estavam conversando? É melhor eu te mostrar. Caminhando em minha direção, Douglas acenou com a mão, e um pedaço de papel apareceu em sua mão. A tarefa é simples. Tudo o que você precisa fazer é proteger alguém. Capítulo 320. Revelação 1. The Author's POV. Jean-Luc Dramegrip. Item-alvo de alta prioridade. Item operador principal do sistema defensivo. Item responsável por estabelecer a barreira defensiva em torno de Enolur e o único anão capaz de fazê-lo. Item acredita-se que esteja sendo alvo de múltiplos assassinos enviados pelo inferno. Jean-Luc Dramegrip. Inferno. Barreira defensiva. Quanto mais eu lia, mais percebia que essa não era uma tarefa simples. Virando a cabeça para Douglas, perguntei. Essa é a missão correta? Isso mesmo, você deve proteger o alvo do inferno. O equivalente anão do monólito. O rosto de Douglas de repente se tornou sério. Você deve ter muito cuidado. Eles são um grupo formado por Duergar, uma subraça de anões que fazem pactos com demônios. Douglas explicou ao meu lado. Parte das informações que ele me contava, eu já sabia. Mas ainda assim, escutei com atenção. Eu já havia percebido há muito tempo que não sabia tudo. Só porque eu criava esse mundo, não significava que todas as informações que eu conhecia estavam corretas. Na maioria das vezes, havia informações úteis que eu não estava ciente. Como, por exemplo, o que Douglas estava me explicando naquele momento. Diferente dos anões, que são uma raça honorável, os Duergar são muito mais insidiosos e traiçoeiros. Eles não só são hábeis em armar emboscadas, mas também se especializam em armas ocultas, e alguns chegam a usar venenos. Portanto, você deve ter um cuidado redobrado ao lutar contra eles, pois podem aparecer quando você menos espera. Quanto mais ele falava, mais cauteloso eu me tornava. Voltando minha atenção para os papéis, minha expressão de descontentamento se aprofundou. Se me permite perguntar, por que eu? Se o que ele disse e o que estava escrito eram verdadeiros, isso significaria que eu teria que proteger uma pessoa extremamente importante de uma organização equivalente ao monólito. Eu não estava de forma alguma qualificado para lidar com esse tipo de missão de alto perfil. Colocando os papéis de lado, olhei para cima. Para ser franco, não acho que eu conseguirei fazer muito com a minha força. Eu seria mais um fardo do que realmente ajudaria. Não se preocupe com isso. Douglas voltou para seu assento com um sorriso calmo e olhou para Vailan. Você não será o único a ir. Eu também. Atônito, Vailan colocou a xícara de chá para baixo. Os demônios logo atacarão novamente. Você não acha que eles vão precisar de mim aqui? Isso é mais importante.
Douglas balançou a cabeça e entregou a Vailan outra pilha de papéis. Eles pediram pelo menos um indivíduo de classificação S. Como você acabou de lutar, pensei que você seria a pessoa perfeita para o trabalho. Ugh. Deixando escapar um gemido, Vailan se deixou cair de volta na cadeira. Quem mais vai? Posso trazer mais pessoas? Quantas você quiser. Os anões confiaram em nós para proteger John Nook. Embora tenham enviado algumas pessoas para ajudar você. Há algum requisito de força ao selecionar os membros? Não. Você não precisa se preocupar com isso. Sua força é suficiente para lidar com a maioria dos ataques. O restante pode ser trazido para lidar com os indivíduos mais fracos ou ajudar com outras tarefas. Pegando os papéis, Vailan os examinou. Quanto mais ele lia, mais profunda se tornava sua expressão de descontentamento. Finalmente, depois de um tempo, ele os deixou de lado e questionou Douglas. Você tem certeza? Ele parece uma pessoa muito importante. Eles não vão enviar nenhum indivíduo de classificação SS. Você não precisa se preocupar com isso. Se alguém desse calibre chegar, naturalmente teremos medidas de contra-ataque. Entendi. Virando a cabeça para me encarar, Vailan acenou com a cabeça. E quanto a ele? Por que você quer trazê-lo nesta missão? Pela aparência, essa parece ser uma missão muito perigosa. Não acho que um de classificação C, como ele consiga fazer muito. Você não precisa se preocupar com isso. O objetivo principal ao trazê-lo é para que você possa cuidar dele. Ha! Meus olhos se abriram de surpresa. Vailan também parecia tão surpreso quanto eu. Encarando Douglas, ele perguntou. Cuidar dele? Algo vai acontecer com ele? Não. Mexendo a cabeça, Douglas piscou discretamente na minha direção. Como foi tão sutil, a única pessoa que percebeu sua ação fui eu, e no momento em que percebi, entendi instantaneamente as intenções de Douglas. Por isso, parei de falar. Se nada vai acontecer com ele, então por que você quer que eu o cuide? Alisando a barba, Douglas disse vagamente. Vailan, tenho certeza de que você também percebeu. Você quer dizer... Embora as palavras de Douglas fossem vagas, Vailan, que estava com ele há mais de alguns anos, entendeu instantaneamente o que ele estava tentando dizer. Douglas sorriu. Certo, sua habilidade com a espada é bastante deficiente. Não apenas deficiente, é francamente terrível. Cortando Douglas, Vailan me olhou. Embora você tenha melhorado enquanto lutava. Honestamente, foi muito doloroso de assistir. Eu nem sei como você chegou tão longe com esse tipo de habilidade com a espada. Ouvindo as palavras de Vailan, abaixei a cabeça e não disse nada. Embora suas palavras machucassem, cada uma delas estava correta. Não tinha nada para eu refutar. Minha habilidade com a espada realmente era deficiente. Eu só poderia aceitar calmamente a crítica naquele momento. Agora, Vailan, já que você também é um espadachim, achei que seria uma boa ideia você ensiná-lo alguma coisa. Você não disse que estava ficando entediado. Eu disse isso. Coçando a cabeça, Vailan se virou para me olhar. Me analisando de cima a baixo, ele olhou de volta para Douglas. Tem um pequeno problema, porém. Estendendo a mão para a direita, uma espada longa apareceu em suas mãos. Eu uso a espada longa enquanto ele usa uma espada. Então, o que eu posso ensinar a ele será limitado apenas ao básico. Isso é mais do que suficiente. Finalmente falei. Não havia como eu perder a oportunidade que Douglas me oferecia. Olhando para a espada longa em sua mão, levantei a cabeça e olhei Vailan nos olhos. Não preciso aprender técnicas sofisticadas ou coisas assim, tudo o que quero é melhorar o básico. Malville disse que o problema que eu enfrentava estava nos meus fundamentos, não nas minhas técnicas. Eu já possuía o estilo Keiki, e isso era o suficiente. Eu não precisava aprender mais nada. Não tenho problema com isso, mas... Um sorriso astuto surgiu nos lábios de Vailan. Olhando para Vailan de lado, o sorriso astuto em seu rosto me lembrou Emma. Meu rosto se contorceu um pouco ao ver isso. Douglas, se não me engano, você também disse que estava bastante entediado? Se eu estou ensinando algo a ele, por que você não ensina também? Douglas sorriu para Vailan. Seu rosto permaneceu completamente impassível. Ele tomou um pequeno gole do chá quente e colocou a xícara de lado. Você não precisa se preocupar com isso. Eu estava planejando fazer isso desde o início. Oh! Vailan olhou para Douglas surpreso.
Alternando a cabeça entre mim e Douglas, Vaillant perguntou atônito. Você realmente vai ensiná-lo? MHM, eu vou aprimorar o controle de psions dele. Virando-se para me encarar, Douglas de repente perguntou. Ren, foi a dona quem te ensinou a controlar psions? Sim, por cerca de 6 meses. Não é de se admirar que seu controle de psions seja muito mais refinado do que sua habilidade com a espada. Alisando sua longa barba, Douglas sorriu satisfeito. No entanto, minhas próximas palavras fizeram sua mão, que estava alisando a barba, congelar. Na verdade, embora por um período mais curto, a Mônica também me ensinou a habilidade com a espada. Baixando sua mão, Douglas perguntou com uma voz alarmada. Você acaba de dizer, Mônica? A reação de Douglas me confundiu. Desde que o conheci, nunca o vi ficar tão nervoso. Mas, ao mencionar o nome de Mônica, seu habitual comportamento calmo quebrou instantaneamente. Eu disse. Aya. Suspirando, Vaillant massageou a testa. Isso faz muito mais sentido agora. O que faz? Vaillant perguntou ao lado com um sorriso divertido. Pela forma como seus lábios tremiam, essa também era a primeira vez que ele via Douglas tão nervoso. Ignorando Vaillant, Douglas soltou um suspiro de desespero. Aquela garota, embora talentosa, é a pior pessoa para pedir mentoria. Ela é do tipo que pensa de maneira diferente dos outros, e tudo o que ela ensina é baseado em suas experiências, que muitas vezes são inúteis para os outros. Quanto mais Douglas falava, pior ficava o sorriso em seu rosto. Então ele se virou para me encarar. Ela é alguém que tem pouca ou nenhuma paciência. Você provavelmente já passou por isso, certo? Isso. Recordando as experiências amargas que passei quando Mônica me ensinava, concordei com a cabeça. Douglas estava certo. Mônica tinha zero paciência. Sempre que eu errava, ela fazia um escândalo e me batia até eu ficar roxo. Você está certo. Meu amigo e eu realmente levamos uma surra por causa dela. Amigo? Havia mais alguém? Douglas perguntou alarmado. Obviamente surpreso pelo fato de que Mônica não apenas me ensinou, mas também a outra pessoa. Tomando um gole de chá, concordei com a cabeça. Sim, você provavelmente o conhece. O nome dele é Kevin. Kevin Voice. Ao mencionar o nome de Kevin, as sobrancelhas de Douglas se franziram. Kevin Voice. Acho que já ouvi esse nome antes. Tenho certeza de que já ouviu. Kevin era o supernovato do primeiro ano que obteve algumas das pontuações mais altas já registradas na história do LoL. Não havia como a dona não ter falado sobre ele. É mesmo? Interessante. Então você está dizendo que a Mônica treinou tanto você quanto ele? Correto. Nós tomamos muita surra dela, mas ele mereceu. Eu nem tanto. Mereceu? Por quê? Só porque. Para alguém que tem um sistema e ainda assim não consegue seguir instruções, ele merece levar a surra que Mônica deu nele. Certo, chega de falar sobre Kevin e Mônica. Levantando-se, Douglas olhou para Vaillant. Você está de acordo com os arranjos, Vaillant? Pondo a espada longa de volta, Vaillant também se levantou. Sim, não tenho problema com o arranjo. Isso é bom. Igualmente, levantando-se, perguntei. O que devo fazer agora? Por enquanto, volte e descanse. Você acabou de voltar de uma longa luta. Não está em condições de lutar. Você está certo. Eu realmente estava bastante cansado da luta. Concordando com a cabeça, decidi me despedir de Douglas e Vaillant. No entanto, bem antes de sair, me virei e perguntei. A propósito, você disse anteriormente que poderia trazer quantas pessoas quisesse para a operação. Isso significa que posso trazer meus membros do grupo. Se possível, eu queria levá-los comigo. Isso poderia ser uma boa experiência para eles. Olhando um para o outro, tanto Vaillant quanto Douglas sorriram. O primeiro a abrir a boca foi Douglas, que disse. Sim, você pode. Também temos interesse neles. Isso é bom. Uma parte de mim ficou aliviada pelo fato de que eles também haviam chamado a atenção de Vaillant e Douglas. Com o treinamento deles, eles poderiam melhorar muito mais. Certo, vou me retirar N. Espere um segundo. Justo quando eu estava prestes a sair, Douglas me chamou. Inclinei a cabeça e perguntei. Sim. Douglas apontou para o anel na minha mão. Esse disfarce é bastante forte. Se não fosse pelo fato de eu estar te examinando de perto, eu não teria percebido.
As palavras de Douglas instantaneamente congelaram meu corpo. Diga-me, Ren, o que um demônio está fazendo na sua mão? Jim. O sinal do fim da aula foi o alto sino que ecoou pelos corredores da academia. O que você vai fazer agora, Kel? Estou indo embora. Arrumando suas coisas, Kevin saiu correndo da sala de aula, para o choque de Emma. Espere, o quê? Mas antes que ela pudesse reclamar, Kevin já tinha saído. Ignorando Emma, ao sair da sala de aula, Kevin decidiu voltar para seu dormitório. Ele tinha algo a fazer. Nesses últimos dias, ele estava tendo dificuldades para dormir, e tudo isso devido ao misterioso livro vermelho que apareceu do nada em seu quarto. Desde a última experiência, muitas perguntas inundaram sua mente. Mas, não importava o quanto pensasse, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Para piorar, toda vez que ele adormecia, revivia as visões que teve ao tocar o livro. Kevin sentia que estava enlouquecendo. O que estava acontecendo? Ele sabia que a resposta estava no livro, mas nos últimos dias, não o tocou. Havia um motivo simples para isso. Quanto mais ele o lia, mais sua confusão aumentava. Assim, ele decidiu esperar alguns dias antes de decidir lê-lo. Era algo como acumular capítulos de seu romance em andamento favorito. Ciclunk. Entrando em seu quarto, Kevin rapidamente se dirigiu à sua cama. O livro vermelho estava sentado em cima de sua prateleira, acima de sua mesa de trabalho. Kevin sentou-se na cadeira da mesa e pegou o livro vermelho sem hesitação. Olhando para o livro em sua mão, Kevin respirou fundo. Ele tinha uma sensação incômoda de que hoje era o dia. Hoje ele finalmente veria quem era a pessoa no livro. Com as mãos trêmulas, Kevin abriu o livro.